Chegada a hora regimental, para início da sessão, cumprimento as senhoras e os senhores vereadores, a assessora jurídica Daíse Cunha de Orlindo, público presente, chefe de gabinete, seu Jaime, a minha mãe, seu Hamilton da Rosa, e todos que nos acompanham pela internet e ouvindo da Rádio Comunitária São Martinho. Havendo quórum de presença, declaro aberta a 34ª sessão ordinária do segundo período legislativo, do primeiro ano de mandato da 13ª legislatura da Câmara Municipal de São Martinho. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Martinho, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos para a posição em respeito a acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Prosseguindo com os trabalhos, nos termos do artigo 190 do Regimento Interno, iniciemos a fase do expediente. Submeto a deliberação do plenário da ata da 33ª sessão ordinária de 2 de 10 de 2017. Em discussão a ata. Em votação, quem estiver a favor permaneça como está, quem for contra se manifesta. Declaro aprovado. Correspondências recebidas do prefeito municipal. Solicita a secretária vereadora Nelise Vimbos que faça a leitura do ofício números 215/2017. Excelentíssimo senhor Rudinei Hert Michels, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta ao requerimento número 24/2017. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o muito cordialmente, vimos através do presente encaminhar documentos solicitados em atendimento ao requerimento número 24/2017, os quais seguem: primeiro, cópia do edital e do anexo 1 da licitação número 4 de 2017. 2. Cópia do contrato número 007/2017. 3. Cópia das notas fiscais relativos ao empenho número 476/2017, 481/2017 e 480/2017. Ressaltamos que os empenhos 477/2017 e 478/2017 não foram liquidados, pois os fornecedores não entregaram ainda os produtos. Sendo que o empenho número 480 de 2017 foi liquidado parcialmente, faltando a entrega de um item do mesmo para liquidação total. Sendo que se apresenta para o momento, renovamos protesto de elevada estima e real apreço. Atenciosamente, Robson Jean Bach, prefeito municipal. Fica a documentação à disposição do autor do requerimento para exame.
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Solicito a leitura do convite recebido. Convite. A Secretaria de Educação e Esportes tem a honra de convidar os senhores vereadores para participar do primeiro campeonato intermunicipal de Karatê, que acontecerá no dia 21 de outubro de 2017, no Ginásio de Esportes Francisco Anque, a partir das 14 horas. Participarão do campeonato cerca de 100 atletas dos municípios de Armazém, Braço do Norte, Criciúma, Gravatal, Grão-Pará, Sangão, São Lugero, São Martinho, 13 de Maio e Tubarão. Do município de São Martinho serão 17 atletas inscritos no evento, treinados pelo instrutor Fernando Antunes. A Secretaria de Educação e Esportes vem apoiando e incentivando a prática de novas modalidades esportivas no município, e o Karatê é uma delas. Nos campeonatos em outros municípios, nossos atletas estão surpreendendo esta modalidade esportiva. Contando com a participação de todos, atenciosamente, Raquel Feller de Souza Lemco, Secretária de Educação e Esportes. Do Instituto de Esporte e Protesto de Título Santa Catarina, solicita a leitura do ofício protocolado em 6/10/2017. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São Martinho. Necessidade de protesto de certidões de dívida ativa pelos municípios catarinenses. Por meio da presente, o IEPTB Santa Catarina, Instituto de Estudos de Protestos de Títulos, Seção de Santa Catarina, comparece perante Vossa Senhoria para informar sobre a relevância do protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa municipais, em virtude da eficiência dos custos em comparação com a execução fiscal. 1. A Receita Pública, que ingressa de modo permanente no patrimônio estatal, tem como finalidade principal a cobertura da despesa pública, realizada para satisfazer as necessidades públicas e sociais e para atender o bem comum. 2. O agente administrativo competente deve estar atento às obrigações constitucionais relativas à tributação e ao orçamento nos temas referentes à receita pública, observando os princípios constitucionais da administração pública e as normas do direito financeiro e da responsabilidade fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Em verdade, a utilização de mecanismos jurídicos, como protesto extrajudicial de CDA para os adimplemento das receitas públicas pelos devedores da Fazenda municipais, constitui-se em ato responsável com o patrimônio público e com a probidade administrativa. 3. Importante registrar que, executadas as renúncias de receitas realizadas dentro dos exatos limites legais, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o agente administrativo competente é obrigado a arrecadar a receita pública e a cobrar a dívida ativa da Fazenda Pública. 4. Usualmente, a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública dá-se por meio de execução fiscal, processo judicial com rito previsto na Lei nº 6.830/1980. Todavia, tal processo tem se mostrado demorado e oneroso, segundo dados levantados pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e apresentadas pela AGU, Advocacia Geral da União. O processo de execução fiscal demora em média 8 anos e custa cerca de R$ 7.000 aos cofres públicos. Neste sentido, o protesto de certidões de dívida ativa trata-se de medida jurídica, rápida e efetiva na cobrança de créditos da Fazenda Pública. A Lei nº 12.767 tratou expressamente do tema ao incluir o parágrafo único no artigo 1º da Lei nº 9.492/1997, Lei de Protestos, segundo o qual se inclui
entre os títulos sujeitos a protestos, as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Tanto o Superior Tribunal de Justiça, relator, ministro Herman Benjamin, como o Supremo Tribunal Federal, entendem pela plena juridicidade e legalidade do protesto extrajudicial das certidões de dívida ativa. Por sua vez, o Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto número 2.429, de 21 de outubro de 2014, estabeleceu que compete à Procuradoria-Geral do Estado efetuar o protesto extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa, de natureza tributária e não tributária, bem como de títulos executivos judiciais transitados em julgado. Os efeitos positivos de tal medida foram imediatos. Em abril de 2015, a PGE de Santa Catarina informou que 15% das certidões de dívida ativa levadas a protestos foram quitados em menos de 3 dias, antes mesmo a efetivação do ato, o protesto. Em maio de 2016, a PGE de Santa Catarina informou que em 15 meses foram arrecadados 40 milhões de reais por meio de tal medida extrajudicial de protesto. Como se não bastasse a rapidez e a efetividade de tal meio de publicização e cobrança de dívidas, os municípios não possuem custos com o protesto extrajudicial das CDAs, pois os emolumentos devidos aos tabeliões de protestos serão pagos pelos devedores no momento do adimplemento do crédito no tabelionato de protesto. Ainda, os custos para os devedores da Fazenda Municipal serão bem menores, pois o valor das custas judiciais é superior ao montante devido aos tabeliões de protesto. Por exemplo, na CDA municipal, com o valor de até R$ 12.692,31, incide o valor de emolumentos de R$ 50,77, nos termos da tabela 1, item 7 e anexo 2 da Lei Complementar número 219/2001. Por todo o exposto, verifica-se que a utilização do protesto extrajudicial como forma de cobrança de créditos públicos é evidente ato de compromisso com a gestão pública, proba e comprometida com o patrimônio público, sendo ainda mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, sem custos para a administração pública municipal de emolumentos de protestos extrajudiciais na situação de apresentação adequadas nas CDAs, inexistindo assim razão para sua não utilização. Antecipando nossos agradecimentos, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos e discussões sobre o tema. Guilherme Gaia, presidente do IEPTB Santa Catarina. Da Fundação Médico Social Rural de São Martim, recebido a prestação de contas relativa ao empenho número 354/2017, de 19 de 9 de 2017, no valor de R$ 40 mil, do Fundo Municipal de Saúde. Fica a documentação à disposição das senhoras e dos senhores vereadores para exame. Proposituras protocoladas. Projeto de lei do Legislativo, número 22/2017, autoria do vereador Wilson Nilton Schmitz, PPS. Solicita a leitura do projeto. Altera a redação do artigo 1º da Lei número 1379/2010, de 24 de junho de 2010, com a finalidade de prolongar a extensão da Rua 1º de Maio.
A Câmara Municipal de São Martinho, Estado de Santa Catarina, decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 1379/2010, de 24 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada Rua 1º de Maio as ruas projetadas 31 e 34, interligadas entre si, situadas no centro da cidade, constantes do Cadastro Técnico Municipal do IPTU, com início na Avenida Frederico Schumacher, segue até o final da rua projetada 34 e continua no sentido oeste até o fim da rua projetada 31, nova redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 4 de outubro de 2017. Vereador Wilson Newton Schmitz, PPS. Lido, despacha o projeto para a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final para o parecer. Indicação número 56/2017 da vereadora Maria Salete Chumela Floriano, PSD. Solicita a leitura da indicação. Indico ao senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, com amparo nos artigos 239, inciso 1 e 241 do Regimento Interno, seja procedida com a possível urgência trabalhos de patrulhamento e lastreamento com arião na Estrada Geral da Barra do Rio Sete em toda a sua extensão, a partir da comunidade de Alto São Martinho. Justificativa. A estrada encontra-se em péssimo estado de conservação. Os moradores reclamam dos buracos e do grande desnível. Os trabalhos de patrulhamento e lastreamento com arião é uma antiga reivindicação dos moradores locais. Sala das Sessões, em 3 de outubro de 2017. Vereadora Maria Salete Schmeller Floriano, PSD. Lido, fica a indicação incluída na ordem do dia da presente sessão. Indicação número 57/17 da vereadora Maria Salete Schmeller Floriano, PSD. Solicita a leitura da indicação. Senhor presidente e senhores vereadores, indico ao senhor prefeito municipal, com amparo nos artigos 239, inciso 1 e 241 do Regimento Interno, seja procedida com a possível urgência o patrulhamento e lastreamento com arião e roçagem da estrada de Alto Rio Gabiroba, neste município. Justificativa. Segundo o relato dos moradores da área servida pela estrada, esta via encontra-se em péssimo estado de conservação. Além dos buracos e desnivelamento, há trechos que, quando acontece encontro com motoristas, são obrigados a jogar o veículo no capim alto nas margens da estrada. Em alguns pontos, isso nem é possível. Sala das Sessões, em 5 de outubro de 2017, vereadora Maria Salete Schmeller Floriano, PSD. Lido, fica a indicação incluída na ordem do dia da presente sessão. Indicação número 58/2017 do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PSDB. Solicito a leitura da indicação. Senhor presidente e senhores vereadores, indico ao senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, com amparo nos artigos 239, inciso 1 e 241 do Regimento Interno, seja procedida com possível urgência a recuperação da estrada situada na localidade dos Schmitz, até a propriedade do senhor Silvestre Schotten, saída para a rodovia SC 435. Justificativa. Esta estrada encontra-se em péssimo estado de conservação. Buracos e desnivelamento dificultam a passagem dos veículos. Esta situação tem causado enormes transtornos aos moradores locais e demais usuários. Sala das Sessões, 6 de outubro de 2017, vereador Carlos Roberto Rodrigues, PSDB. Lido, fica a indicação incluída na ordem do dia da presente sessão. Passaremos agora para o grande expediente. No grande expediente, as senhoras e os senhores vereadores inscritos na conformidade do parágrafo 1º do artigo 193 do Regimento Interno poderão fazer uso da palavra pelo tempo máximo de 15 minutos. Concedo a palavra ao vereador Carlos Roberto Rodrigues. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e público aqui presente.
Antes de falar sobre outros assuntos, informo os valores dos recursos financeiros depositados em contas bancárias e restos a pagar constante da prestação de contas do mês de agosto de 2017, na Prefeitura Municipal de São Martinho, do Fundo Municipal da Saúde e do Fundo Municipal da Assistência Social. Prefeitura Municipal de São Martinho. Bancos conta aplicação, R$ 57,29. Bancos conta movimento, R$ 664.815,28. Bancos conta vinculadas convênio, R$ 1.149.498, R$ 1.149.498,73. Restos a pagar, R$ 1.231.807,97. Fundo Municipal de Saúde, bancos conta movimento, R$ 4.952,51. Bancos conta vinculada, convênio, R$ 397.832,74. Restos a pagar, R$ 389.709,71. Fundo Municipal da Assistência Social, bancos conta movimento, R$ 11.539,03. Bancos conta vinculadas convênio, R$ 78.504,47. Restos a pagar, R$ 72.811,93. Agora eu vou falar sobre alguns assuntos do interesse público que têm chamado a atenção de muita gente. Somei as despesas sobre as festas voltadas ao turismo, a festa do chocolate e do ovo, atingiu um montante de 60 mil mais ou menos, que eu consegui procurar aqui nos balanceios da prefeitura. Mas dinheiro para comprar remédio não tem. Para ajudar pessoas para serem operadas, só fico prometendo na época da campanha e hoje fico fazendo curva para o pessoal. Estou pensando em mandar fazer uma placa, botar lá em cima, lá no Jarate, Vardo Cedo, botar lá para ir para Rio Gabiroba, aquela região lá, para ver se as máquinas vão para lá, porque tá difícil as máquinas ir lá para cima, para trabalhar. Além disso, ainda nessa semana, uma Retes que estava trabalhando na Vardo Cedo, arrumando as estradas, ajudando a fazer as estradas, eles ligam, saem e vão fazer serviço particular. Deixa o cara marcar primeiro, depois vão fazer o serviço particular. Não vão tirar a máquina lá da estrada para fazer o serviço particular. Está errado isso aí, gente. Já teve mais um prefeito municipal que dispensou toda a atenção e trabalhou muito para o turismo. E despesaram a agricultura, a saúde, a educação. E se deram mal. O resultado negativo do equívoco foi registrado nas urnas. Foram derrotas nas eleições. Isso é uma demonstração de falta de planejamento, de preocupação com aquilo que realmente é do interesse público. Esse final de semana, tombou um caminhão na estrada que liga São Luís a Vardo Cedo. Aquela estrada que é do município de Maruí e que o prefeito convocou até uma sessão extraordinária na metade do mês de julho, antes do recesso da Câmara, tinha pressa para aprovar o projeto da lei que autorizava o município de São Martinho a firmar convênio com o município de Maruí, para juntos fazer a recuperação daquela estrada. Passaram 2 meses desde a aprovação do projeto de lei e o que se vê é uma estrada recuperada e sim um caminhão tombado no meio da pista devido ao péssimo estado da conservação da estrada. O ex-prefeito nunca entrou com um projeto de lei para patrulhar aquela estrada. Ninguém nunca reclamou de patrulhar aquela estrada lá. Pode patrulhar que ninguém vai incomodar o prefeito. Para que entrou com um projeto de lei aqui? Não entendi isso aí até hoje. Os veículos de carga pesada são obrigados a passar por lá. Porque as pontes aqui no Salto da Capivara, ali no Chico Coque, no Carlos Coque ali, está com tudo quebrado aquilo ali. Quero ver quando cair um ônibus de turismo ali, um monte de turista dentro. Aí eu quero ver como é que vai ficar isso aí. Aí vai ficar bonito. Tem uma matéria no jornal, do Regional Sul, eu andei lendo, que se trata da implantação de câmeras de segurança nas instituições da educação infantil do município. Diz também na matéria que o prefeito encaminhar um projeto de lei à Câmara Municipal para ampliar a discussão com a sociedade sobre a possibilidade de instalação. Sobre esse assunto, eu devo dizer que a instalação de câmeras de segurança nos estabelecimentos municipais de ensino é iniciativa e competência exclusiva do prefeito municipal, da Secretaria da Educação, e não depende da autorização da Câmara. Não precisa passar aqui. Se ele quiser colocar, ele coloca e pronto. Não precisa passar aqui na Câmara. Se as crianças saem da creche, se não sendo vista, é problema do Poder Executivo e da Secretaria Municipal da Educação. Antes das férias escolares, no meio do ano, já foi cobrado aqui da Câmara reparo dos ônibus de transporte escolar. Entrei com uma indicação para fazer o calçamento
da rua Escola Rodolfo Rocha. Na semana passada entrei com uma indicação para recuperar a cerca de alumínio em frente à creche. Já entrei com uma indicação e outros vereadores também pediram posição de lombadas aqui na avenida, onde já ocorreram vários acidentes e a população reclama e ninguém é ouvido. O Poder Executivo faz licitação para comprar máquinas e caminhões pagando o dobro que se cobra, sendo que com esse dinheiro dá para recuperar todo o maquinário da prefeitura, a sociedade. Os vereadores também não são consultados para fazer se está certo ou se está errado. Não houve consulta para aquisição de um carro novo para o prefeito. Para que nós precisamos passar então aqui para botar a câmera na creche lá? Também não precisa. A sociedade cobra a recuperação das estradas e não é atendida. Vem um convênio de 100 mil para aquisição de insumos agropecuários. Foi feita licitação e nenhum agricultor foi consultado com antecedência para saber quais insumos comprar. O tempo passa e não espera, mas os agricultores não sabem quando receberão esses insumos para aplicar em suas lavouras e aumentar a produtividade. Tem maior renda e melhor condições de vida. Porque agora, para instalar câmeras de segurança, nós estamos dizendo, o ensino municipal tem que ter autorização da Câmara. A Câmara e a sociedade nunca são consultados para nada. Que o Poder Executivo e a Secretaria Municipal da Educação assumam a responsabilidade e resolvam o problema, pois garantir uma educação de qualidade e segurança dos alunos é de exclusiva competência do Poder Executivo. Quero fazer mais um apelo ao prefeito municipal para que mande instalar ar-condicionado nos 3 caminhões basculantes que tem aí na garagem. É do Oswaldo, o caminhão do Oswaldo, o caminhão do Fá e o caminhão do Odivan. Aqui na praça, aqui toda essa linha que tem, onde todas as mulheres trabalham, de funcionário público, aí, todas elas têm ar-condicionado. Vão trabalhar dentro de um caminhão daquele no calor, dia de sol quente sem ar-condicionado, para vocês verem como é que é. Vão lá. E aqui eles trabalham na sombra dentro da sala. E tem que ter ar-condicionado. Também peço para mandar a segunda etapa da reforma administrativa. Ou será que ele mandou para São Martim Tubarão, ou mandou lá para São Martim, lá no Rio Grande do Sul, que também tem um São Martim lá? Eu acho que errou o caminho dessa segunda etapa aí da reforma administrativa. Nós só temos mais 9 reuniões, hein? Só tem mais 9 reuniões, vou dizer para vocês, para o prefeito. Por fim, quero dizer mais uma vez que as minhas manifestações têm o objetivo de trazer ao público as reclamações da população, informar a sociedade sobre o que está acontecendo na atual administração. Não estou criticando o prefeito, só estou vendo o que está de errado. É um direito do vereador fiscalizar o que está de errado. Obrigados a todos pela atenção. Muito bem, não tendo mais vereador inscrito para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Havendo quórum para deliberar, submeto ao plenário para discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 18, para 2017, 16, para 2017, na origem da autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Direito do Idoso, CMDI, e da outras providências. O parecer for favorável à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em discussão, o parecer. Em discussão, o projeto. Com a palavra a vereadora Annelise. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e a todos que nos assistem, como presidente da comissão, a gente avaliou o projeto, né, e ele é realmente necessário. São Martinho hoje é um dos únicos municípios que ainda não tem o Conselho Municipal de Idoso estruturado, então é necessário, tanto que já é uma exigência de alguns anos do Tribunal de Contas do Estado, porque esse conselho é um órgão fiscalizador, né, que ele tem a finalidade de elaborar estratégias, formular e implementar a política municipal do idoso no município. Então, é de fundamental importância esse conselho hoje no nosso município, assim como os demais conselhos que a gente já tem, né, estruturado. Então, o Conselho do Idoso também é muito importante, por isso eu sou favorável e a comissão também deu o seu parecer favorável. Obrigada. Continue a discussão com a palavra a vereadora Maria Salete. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, suplente de vereador, o secretário de governo, o público que aqui assiste, funcionários da Câmara. Quero dizer aqui que estou em total acordo com a criação do Conselho
Já falei nessa tribuna aqui, né, por 2 vezes, e até fiquei bastante surpresa quando eu solicitei ao Executivo que mandasse as atas dos conselhos que estavam em atividade no município de São Martinho e que o Conselho Municipal de Idoso não estava atuante, e eu acho que não estava estruturado ainda, né? Então, já se sabia que o Conselho Municipal do Idoso era um dos conselhos obrigatórios, né? Não é nem querer, realmente é obrigatório. Então, os conselhos são órgãos deliberativos, fiscalizadores dos recursos, e então tem todo o meu apoio. Muito obrigada. Continue em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Bill Schmitz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público aqui presente, eu tive, senhoras e senhores vereadores, eu tive participando dos encontros, eu chamo isso aí hoje de encontros dos idosos, e agora que veio, o projeto veio para formalizar o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, eu fiquei surpreso quando eu entrei lá e participei dos idosos. Eu já tenho idade, já posso ir lá, se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou. E da maneira que é atendido os idosos. Não é uma crítica que estou fazendo aqui, mas da maneira... aí chegamos lá e joga baralho, os jovens. As mulheres, alguns jogam baralho, outros papapá, conversa e pronto, peguei instalações. Depois toma café e vai todo mundo para casa. Eu acho que tinha que ter mais atividades, mais coisa para oferecer para o idoso. Porque é muito pouca coisa que o idoso vai lá para jogar baralho. Nós jogamos no bar aí todo dia. Não precisa ir lá jogar baralho. Né? E, não sei, tem que mudar. Tomara, com esse Conselho Municipal dos Idosos, Direitos dos Idosos, que mude. E o Poder Executivo inventa outra coisa. A vereadora Annelise acho que está participando ainda, e eu agora não estou mais participando, porque eu assumi outros compromissos. Também fiquei mais jovem. Que o Poder Executivo faz inventa outra coisa para realizar esses encontros de idosos, ser mais bonito, os idosos, enfim. Eu não gostei, sinceramente, eu sou franco a dizer, não gostei nada disso aí, não, que não tem um bailezinho para eles dançar, não tem um gaiteiro que vem tocar, não tem nada como nos outros municípios eu sei que tem, e aqui tem saudações. Então, o meu voto é favorável desse Conselho Municipal de Direitos dos Idosos, sem dúvida nenhuma, para ver se melhora essa atividade dos direitos dos idosos nesses encontros que é realizado. Obrigado. Continue em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Nilton Knabe. A palavra presente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha também. Gostaria também assim de me manifestar sobre esse projeto. Lógico que passou pela comissão em que eu faço parte, nada contra, né? Analisamos e imagina se nós não íamos aprovar esse projeto. Mas o que me chama a atenção, senhores vereadores e vereadoras, eu tive agora, se não falo memória, semana passada acompanhando, quando dá às vezes, acompanhando o TV Câmara, o TV Senado, e a preocupação grande é levantada por parlamentares que lá se manifestaram também, sobre o orçamento da União para o próximo ano, aonde na área social estão cortando 90% do orçamento para a área social. Isso é preocupante. Então não adianta nós daqui a pouco criar conselho daqui, conselho aqui, que são vários conselhos, a gente sabe que tem no município, que é obrigatório, são exigências que vêm de cima, onde daqui a pouco não é repassado os recursos, né? E eu quero ver, isso é preocupação,
que é o ano que vem, se for aprovado esse orçamento, da onde que vão retirar dinheiro para manter a área social desse imenso Brasil dos municípios. É CRAS, é NAS, é tudo, todas as áreas. Então, gostaria de me manifestar nesse sentido, né, da preocupação, onde que os deputados também já estão se manifestando, se preocupando, né, principalmente os deputados assim, que olham mais para a área social, onde que está sendo cortado 90%, é muito dinheiro, 90% do orçamento da União para o ano que vem. Então isso é muito preocupante. Mas sobre o projeto do Conselho, com certeza meu voto também é favorável. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra a vereadora Annelise. Somente para complementar, que o vereador colocou, a questão dos recursos, que o município hoje, eu falo também porque eu sou assistente social dessa secretaria, que a gente atua com os idosos. Então, só para deixar claro, a questão de financeira, hoje o município não recebe nenhum centavo de governo federal, nem governo estadual para atendimento da pessoa idosa. Todos os custos são mantidos com recursos próprios. Então, assim, são atendidos em torno de 400 idosos no município em grupos, em 7 grupos distribuídos, né, nas comunidades. Então, assim, é preocupante, né, quando o vereador levanta essa situação, porque hoje a gente já tem uma demanda expressiva de pessoas idosas e a cada ano a tendência é aumentar, né, e a tendência é reduzir os repasses aos municípios. Então, é uma situação realmente preocupante. Mas, falando na questão do idoso, do Conselho do Idoso, dos grupos, dos funcionamentos das atividades em grupos, hoje a gente tem uma certa dificuldade, porque esses nossos grupos que a gente mantém aqui, eles têm uma cultura diferente do que a gente vê na outra região, em outros municípios. Então, o vereador Wilson colocou, a gente até já tentou fazer outras atividades, mas nós temos ainda um idoso um pouco resistente, né? Mas aos poucos, com certeza, pode-se começar a trabalhar outras formas, né? Então, a gente tem ainda uma certa resistência diante de algumas atividades que às vezes são colocadas, né? Só para esclarecer essa situação. Obrigada. Continua em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Maria Salete Chumela. Então, algumas coisas que eu queria falar, a vereadora Annelise já colocou. Só gostaria de esclarecer, né, que em relação ao conselho, aos conselhos, os conselhos em si têm pouco gastos, né, então não seria uma preocupação. Mas em relação ao que o vereador Newton falou, realmente está bastante preocupante. Eu queria até ter pedido a tribuna hoje, acabou que não tive tempo, né, começou uns 3 minutos de antecedência. Queria falar um pouco sobre o Outubro Rosa hoje e colocar, aproveitando aqui o embalo, que, para ter uma ideia de como o idoso é tratado no nosso país, as mamografias hoje estão disponíveis apenas para as mulheres entre 50 e 59 anos de idade. Sabemos que quanto maior a idade, maior o risco de se ter um câncer de mama. Então, como que o governo vai estipular uma idade dessa para fazer mamografia? Estamos aqui com filas enormes, fazendo toda a programação nas comunidades, inclusive até ia pedir para as mulheres que se tocassem, né, fizessem o autoexame de mama, já que a gente não tem tanta mamografia assim. E gostaria de deixar aqui o meu pedido para que o Executivo de repente desse uma força na Secretaria de Saúde e com recursos próprios, que não é tão caro assim uma mamografia, disponibilizasse um número maior para as nossas mulheres, as nossas pessoas acima de 59 anos de idade. Porque realmente é um absurdo, gente. Um absurdo. Cada vez menos recursos, cada vez mais difícil. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto. Então, coloque em votação o parecer e o projeto juntos. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Declaro aprovado. Discussão e votação em turno único. Indicação número 56/2017, da vereadora Maria Salete Chumela Floriano, PSD.
indica o senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, com amparo nos artigos 239, inciso 1º e 241 do regimento interno, seja procedidos com a possível urgência, trabalho de patrulhamento e lastreamento com arião na estrada rural da Barra do Rio 7, em toda sua extensão, a partir da comunidade do Alto São Martinho. Em discussão, a indicação. Com a palavra a vereadora autora. Senhores vereadores, eu entrei com essa indicação aqui, sei que essa já foi colocada indicação por outros vereadores aqui também, mas venho aqui mais uma vez reforçar, de repente com mais uma indicação, seja vista melhorias naquela estrada. Tenho ouvido muitas reclamações por parte de muitos moradores de lá. Realmente o que o vereador Carlinho falou hoje na tribuna é preocupante. Eu não sei se realmente temos que colocar placa para lá, indicando Vargem do Cedro, porque os interiores daqui para cima estão sendo esquecidos. E espero que a Secretaria de Obras, mais uma vez, faça e atenda ao nosso pedido, assim como ele tem feito, porque não tenho que criticar o secretário Ivo, porque ele sempre tem atendido, não sei se é por questão de máquinas, mas gostaria que olhasse com atenção para essas estradas por lá. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Nilton Knabe. Essa palavra, presidente, também vereadores e vereadoras. Gostaria sim também mais uma vez me associar a essa indicação, né? Porque é uma indicação que está, de repente, está entrando aqui para a terceira ou quarta vez, ou pelo menos 3 indicações, e foi assunto meu também, outra oportunidade, acho que não foi com indicação, mas foi com nas minhas explicações, né? Daquela estrada lá que dá no Morro da Pá, que sai no Rio 7, né? Na Barra do Rio 7. Então, eu vejo assim que eles, por parte do Executivo, tem que olhar com carinho, né? Porque se falaram comigo, falaram com o vereador Vânio, falaram com o vereador Maria Salete, falaram com o vereador Wilson também. Então, a preocupação de todos os moradores daquela localidade, e a gente sabe, quem conhece a estrada lá, realmente, quem passa lá, não é só a estrada em si, que tem que abrir também as curvas lá, que são muito estreitas e muito perigosas, que o trânsito é bastante extenso, porque encurta o trecho aqui para vir para São Martinho. Então também estou me associando mais uma vez a essa indicação da vereadora. Eu gostaria também, presidente, assim, só pegar um gancho aqui a palavra do assunto levantado pelo vereador Carlos na tribuna, que eu não pedi a parte ali, porque ele, na verdade, também não olhou, e para mim, gostaria de falar sobre a instalação das câmaras na escola, na creche, né? E realmente, outro dia nós conversamos aqui nessa casa, eu e o Sérgio, né, funcionário da casa, a preocupação minha também, eu disse, e a nossa assessora jurídica também pode orientar isso nesse sentido, que realmente também não é necessário, fora de contexto, de nós trazer essa discussão para uma aprovação nesta casa e colocar as câmaras. Isso não compete ao Poder Legislativo. Isso é um ato do Poder Executivo. Pode sim, como está sendo feito, ser discutido nesta casa. Porque já vieram falar para mim, e assim eu vejo assim, que tem pessoas a favor e pessoas contra, né? Então é um ato do Poder Executivo. Já vieram falar, o vereador, se vier para a Câmara, eu quero que faça isso, aprova ou rejeita e tal. Não, isso não é assunto, não é matéria para a Câmara, para o Poder Legislativo, isso é um Poder Executivo. Então gostaria, assim, o vereador Carlos levantou esse assunto, eu gostaria de me associar, aproveitando esse gancho aqui, para falar nesse sentido. O prefeito, juntamente com a Secretaria de Educação, que decide essa parte. A discussão em si é muito importante, levar para a sociedade. Se for para discutir aqui, agora não através de projeto de lei. Então, gostaria de deixar bem claro aqui que não compete a nós. Obrigado. Continua a discussão, a indicação.
Com a palavra o vereador Wilson Schmitz. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores. Como já foi dito aqui, eu também vou querer vender o meu peixinho também. E vou me associar nessa sua indicação. Mas eu já tinha feito indicação aqui também, como o vereador Vânio também. Comentário do vereador Hilton, e agora a Vossa Excelência. Então, na verdade, já são 4 vereadores pedindo essa estrada, o patrulhamento dessa rodovia lá. É triste. A gente pensando bem, tem que batalhar, pedir, por amor de Deus, o prefeito faz, não sei, aquele slogan que ele tinha, o que é? É renovação, o que é? Que ele fez aí? A campanha. O que era? É renovação? A nova proposta. Ah, nova proposta. Que nova proposta é essa aí? Da administração, que nova proposta é essa aí? Não estou vendo nenhuma nova proposta nessa administração. É triste. Lá tem secretário lá na garagem, eu acho que tem mais gente que manda lá do que o secretário. Pelo que eu estou escutando por aí, que a garagem lá está virando chapéu velho lá dentro. Então tem que ter mais cuidado com esse tipo de coisa. Por isso aí é dinheiro público e é dinheiro do povo. E nós aqui somos fiscal. E não se cuida porque o Ministério Público vem aí. Tá? Eu estou dizendo, não se cuida. Depois não quero reclamação. E sobre isso aí das câmaras, eles não são bobos mandar esse projeto de lei para essa casa legislativa, né? Porque eu já sou um que vou tacar o poeiro em cima daquelas câmaras lá, que eu vou dizer uma coisa, que cuido do... Isso é obrigação ou dever do Poder Executivo. Agora quer botar aqui para nós decidir aqui. O bicho é malandro, ele quer dar uma de traíra, entendeu? Quer que nós aprovamos. Agora tem certeza aqui que nós não vamos aprovar esse projeto de lei se vem à Câmara aqui. Mas ele quer tirar o dele da reta e botar aqui nos vereadores se danar aqui. Essa que é a verdade. Porque eu estou perdendo a esperança desse prefeito, sinceramente. Eu não tenho medo dele, falo o que eu quiser e que acabado. Porque eu pensei que ele era outro homem para administrar do que está administrando. Então, gostaria mais uma vez de associar nessa indicação da Vossa Excelência, Maria Salete. Obrigado. Continua a discussão e indicação. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Declaro aprovado. Indicação número 57/2017 da vereadora Maria Salete Floriano, PSD. Indica o senhor prefeito municipal, com amparo nos artigos 239, inciso 1º e 241 do regimento interno, seja procedido com a possível urgência o patrulhamento e lastreamento com areião e roçagem da estrada Alto Rio Gabiroba nesse município. Em discussão e indicação, com a palavra a vereadora Maria Salete. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, povo que acompanha, assim como eu entrei com a outra indicação, entrei com essa também a pedido dos moradores, exatamente como foi colocado aqui na justificativa, foi que me foi colocado, que tem trechos lá que quando acontecem encontros, os motoristas têm que jogar o carro para cima, onde tem capim, né, que está tomando conta das estradas. E tem lugares que, infelizmente, isso não tem como fazer, porque não tem como ter encontro com 2 veículos. Então, gostaria de solicitar mais uma vez ao Poder Executivo, principalmente ao secretário de Transportes e Obras, o Ivo, que desse uma olhada com bastante carinho e patrolasse para lá. Eu sei que também o vereador Carlos já entrou com uma indicação também para um trecho lá do Alto Rio Gabiroba também. Muito obrigada. Continua a discussão. Coloco em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Declaro aprovado. Indicação número 58/2017 do vereador Carlos Roberto Rodrigues, PSDB. Indica o senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, com amparo nos artigos 2.391, inciso 1º e 241 do regimento interno, seja procedida com possível urgência a recuperação da estrada situada entre a localidade Schmitz e até a propriedade do senhor Silvestre Schott, saída para a rodovia SC 435. Em discussão, a indicação. Com a palavra o vereador autor.
senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Entrei com essa indicação para arrumar essa estrada ali, porque tá feio aquilo ali. Passa uma Kombi todo dia puxando aluno aquilo ali. No mandato passado, eu vi o que eles fizeram naquela estrada. Eles fizeram um estradão daquilo ali que vocês não imaginam. Alargado, fizeram a coisa mais bonita de tudo. Ficou um estradão mesmo, de primeira. Para agora deixar naquela situação, para eles voltar a fazer aquela estrada de novo, vai ser difícil. Pelo que eu estou vendo, vai ser difícil. Lá no Macaqueiro, eu me lembro também, eu fui lá dar uma olhada lá. Rapaz, aquilo era um estradão. Alargaram tudo certinho, limparam os barrancos, fizeram tudo certinho. Não fui lá, não posso falar, mas dizem que tá ruim. Não posso, estou falando, às vezes pode ser que eu estou falando errado, mas se tá ruim eu não sei. Mas deve de estar, porque as máquinas não foram mais para lá. Não, é coisa de outro mundo. Ali da estrada, me esqueci de falar, ali da estrada ali do Paulinho Resch, que passa ali por São Luís ali. Eles patrolaram há 2 meses atrás, patrolaram a estrada lá no Osni Resch. Semana passada foram lá patrolar de novo. Patrolaram há 2 meses atrás no Morro dos Rãs, estava bom. Foram lá patrolar de novo. Por que o tempo que eles perderam para patrolar essas 2 estradas, eles não patrolaram aquela estradinha até no São Luís ali, aquele trecho ali até no São Luís, São Luís Varcelo? Por que não fizeram isso? Não dá para entender. Tava bom, eu converso com os empregados, eles são meu amigo, eu converso com eles, eu disse, não sei por que fizeram aquilo lá. Semana passada botaram a máquina para Var do Cedro, patrolar, sabiam que sexta e quinta ia chover, mandaram tudo serviço em vão. Tudo serviço em vão, vocês vão lá ver. Tudo serviço em vão, só deu lodo, só deu complicação. Ali no Rio Carolina, deu 2 dias de chuva, né? Já ficou as carretas tudo atoladas lá. Tudo atolado lá, tinha 3, 4 carretas atoladas e os tratores guinchando. Passei lá, foi ali que até que eu falei, o que deu aí? Estão guinchando tudo aí, não está subindo nada. Mas para levar arião no monte por aí, para tudo quanto é lugar, estão levando, entregando pro pessoal. Mas daí, um dia, quando puxaram, guincharam os caminhões tudo, que é o filho do Valdir que foi lá guinchar. Guincharam os caminhões tudo, depois foram lá botar arião, daí sábado de tarde, daí foram lá botar arião, não precisava mais. Já tinha parado a chuva e não precisava mais arião, já tinha guinchado os caminhões tudo. E tenho dito. Continua em discussão e indicação. Coloque em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifesta. Declaro aprovado. Passaremos agora para explicações pessoal. Nas explicações pessoais, a vereadora ou o vereador inscrito terá o direito do uso da palavra por 5 minutos, conforme o artigo 206 do Regimento Interno. Não havendo vereadores inscritos para explicações pessoal e nada mais havendo para tratar, agradeço a presença e o trabalho às senhoras e dos senhores vereadores. Convoco a próxima sessão ordinária para o dia 16 de 10 de 2017 às 19 horas. Solicito a lavradura da ata e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.